Por que usar especiarias para temperar minha comida cotidianamente? E quais especiarias são as melhores para o verão? Bom, é esse o nosso tema de hoje no Ayurveda Brasil Podcast. É um tema legal porque várias pessoas me perguntam, sabe? Tem gente que me pergunta sobre o que eu uso no verão, porque a pimenta aquece mais, então o que eu faço? Enfim, tem alguma coisa que dá para ser usada mais cotidiana para resfriar o corpo? Tem sim. Então bora entender isso hoje. E eu vou falar antes o que as especiarias têm a ver com a nossa alimentação e por que elas acabam incorporando uma alimentação que cura, beleza? Mas você já sabe, tá aqui no Ayurveda Brasil Podcast, ainda não segue o canal no YouTube, segue o canal no YouTube, se tá no Spotify, me acompanhe aí no perfil do Spotify, compartilha, gente, de verdade, compartilha esse episódio com quem ama se alimentar bem, porque faz muita diferença a gente incorporar uma boa especiaria na nossa alimentação e eu vou dizer por que hoje, tá bom? Então, bora pra vinheta e vem conversar sobre essas maravilhas do Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. A gente já sabe que a Ayurveda ama uma especiaria, né? Tem até uma galera que tira sarro da gente, que fala que a gente fala assim, como é que o Ayurveda utiliza para tal coisa? Gengibre. Que tal coisa? Gengibre também. E outra coisa, gengibre também. Mas é mentira, porque não é só gengibre. Embora sim, o gengibre está dentro das nossas maravilhosas especiarias que a gente usa para cozinhar todos os dias. E é por isso que a comida no Ayurveda é também uma comida que cura. Porque além dela partir do nosso próprio corpo físico, né? Então, aquilo que a gente come mais, aquilo que a gente come menos, os 6 sabores do Ayurveda, além da gente utilizar essa referência, a gente também utiliza as especiarias para temperar a nossa comida. Por quê? Bom, as especiarias são Dipana e Pachana. O que é isso? Elas melhoram a capacidade de digestão e, ao mesmo tempo que elas melhoram a capacidade de digestão, elas eliminam toxinas. Para o Ayurveda, tudo passa pela nossa capacidade de digestão. O que significa isso, Van? Significa o seguinte, se eu estou digerindo bem, eu não fico doente. Se eu estou digerindo bem, eu tenho uma boa imunidade, o meu corpo funciona bem, eu absorvo bem os nutrientes e assim por diante. E quando eu tenho falhas no fluxo de digestão, no processo de digestão, eu começo sim a desequilibrar o meu corpo. Mas atenção, que para o Ayurveda, digestão não é só e simplesmente vou ao banheiro todos os dias e, portanto, tenho uma boa digestão. Não. Para o Ayurveda, a capacidade de digestão está relacionada com se você sente peso no corpo depois que você come, se você sente sono, por exemplo, depois de refeições como o almoço, se você tem queimações no estômago, ou sei lá onde, em qualquer outra parte depois que você se alimenta, se você começa a ter muita sensibilidade, ou se você começa a ter muito problema com algum alimento que antes você não tinha, se você começa a ter retenção de líquidos, você não está digerindo bem também, ou seja, tudo aquilo que começa a dar problema está ligado com a nossa capacidade de digestão. Então, as especiarias no nosso cotidiano, sim, elas servem para dar um baita de um sabor para a nossa comida, porque é muito gostoso. E eu tenho muitos problemas, por exemplo, com cominho, né? Não, cominho não, desculpa, com coentro. Muita gente fala, eu odeio coentro. E nem se predispõe, né, para experimentar o que significa, como é que é o sabor da semente de coentro em pó, por exemplo. O que eu sugiro? Que você comece a reeducar, porque a gente é educada a gostar de uma coisa, a gente é educada também com os sabores, né? Tipo, natural, né? Então, assim, incorporando pouco a pouco e melhorando o nosso paladar e ampliando os nossos gostos, também são um processo. Então, eu te convido para fazer esse processo. Van, e se eu não suportar mesmo? Não, se você não suportar mesmo, você não vai fazer, porque você não vai dar conta disso. Mas, de repente, se uma pitadinha não interfere, coloca. E aí você vai se acostumando com isso e vai incorporando esses novos sabores. Mas, para além do sabor, as especiarias, elas são muito boas para o nosso cotidiano, porque elas, sim,
contribuem então com essa nossa capacidade de digestão, com a eliminação de toxinas do corpo, mas no geral elas também são anti-inflamatórias, boa parte delas. E elas podem contribuir, por exemplo, com a diminuição do calor que a gente sente. E aí, dentre essas, o coentro e o cominho são muito interessantes, principalmente o coentro, que ele é bastante usado mesmo, para quando a gente está fazendo o tratamento de Pitta dosha, que é esse dosha do aquecimento, esse dosha que está relacionado com calor e assim por diante. Então, um bom coentro na sua comida no verão é algo muito interessante. Mas além do coentro, você também pode incorporar, por exemplo, o funcho e a erva doce, que não é a mesma coisa. Funcho é funcho, erva doce é erva doce. São coisas diferentes. Você pode incorporar isso tanto como a gente compra, né, nas sementinhas, etc., em pó, ou em pó, se você tem um moedor de café que você queira moer essas coisas, ou você pode incorporar, por exemplo, o funcho nas folhinhas dele, o talo do funcho, na hora de você preparar o seu alimento, por exemplo. Pode fazer chá, faz o chá, mas não bebe quente, bebe em temperatura ambiente, se for o caso, ou até mesmo deixa esfriar. Não é gelado. Tudo que é gelado dificulta a nossa capacidade de digestão. Mas sim, pode fazer o chá, certo? Então, utilize. E como é que você utiliza? No verão, dá preferência para utilizar o ghee, que é a manteiga clarificada quando você vai fazer sua comida. Aí você põe uma colherzinha de ghee, coloca as especiarias, sei lá, vou colocar uma pitada de erva doce e coentro hoje. Então, coloca essas especiarias, faz o seu arroz, faz sua lentilha, faz algo que você goste, que seja leve, né? O verão pede leveza e o Ayurveda tem muitos meios de você trazer leveza para sua comida com as especiarias e também com os alimentos. Então utilize isso. E você vai ver que seu corpo começa a responder. Não é à toa que as especiarias são consideradas superalimentos. Elas são consideradas superalimentos porque elas são, além de muito nutritivas, muito anti-inflamatórias, elas trazem essa capacidade de melhora da nossa digestão e do nosso metabolismo, portanto. Beleza? Ó, esse foi um episódio super didático, super curtinho, mas ele é muito especial, certo? É para você utilizar isso de verdade no seu cotidiano, incorporar as especiarias e faz o teste. Vai aprimorando o seu sabor para cada vez mais utilizar essa maravilha na sua alimentação, porque isso é alimentação que cura. Pouco a pouco eu vou te ensinando e você vai construindo essa forma de se alimentar, combinado? Então, para mais Ayurveda Yoga da vida real, eu vou convidar você para acompanhar esse podcast, para me acompanhar nas redes sociais, para compartilhar com quem você ama e que você também sabe que ama se alimentar bem, certo? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.